o livro já foi endereçado pelo título dele, né? Romanos foi para os cariocas, foi para os paraibanos, hein? Romanos foi escrito por Paulo para quem? Hein? Eu vou te chamar aqui só para você dar a parte mais... Chega mais. Você está bonito hoje, hein, cara? A Kelly está cuidando bem de você? Agora, a Ana não está cuidando mais do... A Ana... Parabéns, a menina que nem me chamou para aniversário dela, né? Cadê ela? Está lá atrás ou está aqui? Thalita? Cadê a Thalita? Foi beber água? Se safou, que eu ia chamar ela aqui para trazer o bolo. Romanos 7, vamos lá? Romanos, Paulo escreveu aos Romanos porque, historicamente, doutora, os romanos foram os primeiros a estudar o direito, ao parlamento, né? Foram os primeiros a elaborarem teses e outras coisas mais. E Paulo vai falar então sobre o quê? Lei e graça. Ele vai tentar explicar, né, a lei e a graça. Eu queria dizer para vocês, preste bem atenção nesta palavra, porque ela vai te colocar que aquele cara metido do Flamengo que fez o gol e depois falou, estamos em outro patamar. Como é o nome dele mesmo? Bruno Henrique. Joga muito. Ele podia jogar no Fluminense, meu time. Mas a verdade é que ele falou assim, o Flamengo está em quê? Diga para o seu irmão, você quer estar em outro patamar? Quer pensar com uma outra mentalidade? Eu quero que você abra o seu entendimento, para que você entenda. O apóstolo Paulo, ele quer ensinar a igreja do Senhor a se colocar em um outro nível, em uma outra dimensão. Sabe aquela criança que vê uma coisa e ela não tem muito noção, mas pela tua vivência, maturidade, você sabe muito bem aonde aquilo vai chegar, e situações assim, posteriores. Então, o versículo, leia para mim, pastor, Romanos 7, do 15 ao 25, vamos começar aqui, capítulo 7, versículo 15, vamos lá, tá lá, pode ler. Falou tanto lá no culto dos pastores. Amém. Lá dentro, que não vai ter nem voz para falar, pode falar, só dava ele. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Para aí, tu compreende o que ele está falando? Claramente. Quem compreende o que ele está falando? Mas como é que você compreende se você não está compreendendo? Para aí. Vou perguntar de novo. Quem compreende o que ele está falando? Já diminuiu. Você compreende o sentido, mas não compreende o motivo, o interior dele. Ele está dizendo que não entende. Ele pensa de uma forma, ele quer uma forma, e eu vou chegar em casa, não vou brigar com a minha mulher. Aí eu chego, já tiro o cinto, já dou uma cintada nela. Eu não entendo, mas eu fiz, e aí? Quando ele fala que ele compreende que no próprio agir dele, ele não age como ele deveria agir, conforme a vontade de Deus. Ou seja, tem coisas que você, pastor Max, faz, mas não queria fazer. Fala, mas não queria falar, Paulinho. Age de uma forma, toma uma atitude de uma forma, não queria fazer, mas faz. Todos nós, muitas vezes agimos erradamente. Não é por nosso desejo, muitas vezes não. É porque nós estamos numa lei, numa ordem maior do que a nossa. Ele vai explicar aqui, versículo 16. Pois, ora, se faço o que não quero,
consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo agora, está explicando. Ele está dizendo que muitas vezes você age por causa do pecado. Né? Uma coisa assim bem prática, para dar um exemplo aqui. Quando você começou a namorar a menina, mas tu não era crente, né? Não, vamos lá. Dá um exemplo assim. Para você poder explicar, para você poder entender isso aqui, vamos lá, a nossa consciência, 10%, de forma consciente, 10% eu consigo agir. De forma inconsciente, 90% eu consigo agir. Então, há um mecanismo em mim que eu faço coisas que o meu inconsciente ele já está pré-formado a fazer. Um exemplo que eu faço, e muitas das vezes eu chego dentro dentro do meu mecanismo de defesa, eu chego e falo para minha esposa, mas todo mundo faz, que é jogar papel no lixo. Para jogar papel no chão. De vez em quando eu estou andando, eu jogo um papel no chão. A minha esposa, mas você jogou papel no chão? Né? Mas por quê? Está no meu inconsciente. O que ele está falando aqui é algo... É igual também briga de trânsito. Esse é o Wilson, pastor, você também que foi taxista. Não, nunca briguei. Não é brigar assim, é falar. Não. A pessoa está errada, tá bom, tu não fez, é santo, Deus meu Deus. Não, eu falei algo que eu faço aqui, mas... Não, estou brincando, vamos lá, deixa lá. Eu sou calmo no trânsito. Mas não é assim? Você está certo, o cara vai te dar uma fechada, tu não quer falar. Mas o cara te chama de um nome feio. A tua adrenalina. Alguma pessoa te machuca, te fere, né? Tu não quer falar. Verdade. Né? Porque a tendência, né? O teu ser, ele logo quer se defender. Uma pessoa faz uma justiça e é muito difícil se controlar. Tem uma coisa que eu acho que eu sou de 100, de 0 a 100, eu estou chegando a 8%, nem 10%. Sabe qual é? Domínio próprio. Paulo está dizendo isso. Como você vai dominar algumas ações suas? É muito difícil. Mesmo quando, e mais ainda, mais difícil quando você está certo. Ou está certo. Ou se acha certo, ou se acha errado. Né? A verdade é muito difícil. Paulo está querendo explicar aqui isso. Então, continua, pastor. Desculpa eu te interromper, tá? Não, pode interromper sempre. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Olha só, ele quer fazer o bem, ele prefere fazer o bem. Eu vou ser bênção, mas chega lá é a maldição. Coisa. Mas eu posso só voltar um pouquinho para contextualizar, para entender, porque há essa guerra em nós, a qual o apóstolo Paulo ele fala, um pouquinho antes, em Romanos 5, ele vai falar assim, pois quando éramos controlados pela carne, botei uma versão mais fácil para vocês entenderem, tá? A nova VI, né? A nova versão internacional. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, porque a lei, ela despertou paixões em nós. Quando fala para você não pecar, é assim que você peca. Sua carne está inclinada ao quê? A pecar. Então ele chega e fala assim, despertada pela lei, atuava em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, ele bota um porém aqui, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que servimos conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De forma nenhuma, ele vai falar. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que ele está falando aqui? A lei, ela despertou em nós, mas ele traz uma compreensão para a gente aqui, que a lei, o quê? A lei, ela é santa. Chega algo santo em mim, mas a minha carne, que é pecaminosa,
adoece a lei. Dentro do contexto, ele vai falar isso. Vocês estão entendendo? Então, o contexto é exatamente isso. Ele está mostrando para nós que hoje nós temos algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, mas a nossa carne, ela milita contra isso. Então ele fala... Pode dizer, Carlos, mas a iniciando aqui, é todos nós, sem Cristo. E alguns estão na igreja, mas ainda não frutifica ou não dão frutos do Espírito. Mas todos nós, nascidos no pecado, da carne, aprendemos que não adulterarás, não mentirás, não roubarás. A lei fala sobre isso, porque a lei, ela traduz a vontade de Deus e a santidade de Deus. Mas Paulo continua dizendo, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado. Ou seja, o pecado, né, é ele que tem força bastante para vencer a santidade da lei, o teu caráter, muitas vezes, aquilo que o teu pai ensina, que a tua mãe ensina, que você aprendeu, né? O que a sociedade ensina, mas esse desejo pecaminoso que está dentro de você é tão forte, tão grande, que você faz muitas vezes. Você quer até se enquadrar, se encaixar, viver socialmente, porém, muitas vezes, o pecado, o desejo carnal, pecaminoso, é maior do que a tua própria vontade. Às vezes a tua vontade é até fazer certo. É igual aquele cara que não, aquele cara não, o escorpião que pede ao sapo, a ilha está enchendo, está transbordando, aí o escorpião fala assim, ô sapo, me dá uma carona aí, para atravessar contigo aí. O sapo falou, bom, faz sapo aí. Não sei fazer sapo, não. Pô, tu não sabe fazer sapo? Eu faltei essa aula, bicho. Aí o que o sapo faz? Tá doido? Tá amarrado, você vai me dar uma picada? Ao escorpião, que isso, cara? Olha, eu sou burro de fazer isso, se eu te der uma picada, você vai ficar envenenado e nós vamos morrer afogado. Aí o sapo pensou bem, tem lógica nisso, não tem? Tem. Então monta aí o escorpião grandão, bonitão. Aí está lá o sapo lá nadando, no meio do trajeto, o escorpião vai. Aí o sapo, cara, nós vamos morrer. Ele falou, pô, mas eu não pude resistir, cara. É mais forte do que eu. O pecado é mais forte do que eu, tá entendendo? É assim. Eu não queria matar, mas eu matei. Eu não queria adulterar, mas adulterei. Eu não queria mentir, mas menti. Porque é mais forte do que eu. Então, Paulo vai dizer, pois quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu vou e faço. Aí ele diz, graça eu dou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Porque ele sabia que ele sozinho, nós sozinhos, mortais, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus, o pecado é mais forte, gente. Não adianta. E mesmo você cheio do Senhor, muitas vezes você vai errar. Vai errar por quê? Porque está dentro de você. Está nas tuas raízes. Está no TDA. Não vou não, senão... Vai lá para o 8.2. 8.2, vai começar a nossa mensagem agora. 8, porque 2, se a gente for dessecar até o 25º versículo, né, é muita coisa. Vamos lá, para o 25, 8.2. 8.2, vamos lá. Olha o tema da mensagem. 8. Capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler o 1, né, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, olha que coisa já está te dando aí. Nós falamos de Roma, é o berço do parlamento, do direito. Roma ali foi constituído. Ele está já fazendo, ele fala um pouco de uma linguagem, né, de uma linguagem
vamos dizer assim, Jurídica. jurídica, né? Porém, porque ele fala assim, condenação. Ele está usando um termo de condenar. Ele falou, pois que está em Cristo, vai ler aí versículo 1, como está falando? O 1 que o senhor está lendo. Então fala aí. O 2 agora? Que Não, o senhor um. quer? Portanto, agora já não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, levante a mão. Amém. Vocês não podem imaginar a grandeza de estar em Cristo Jesus, gente. Que bom você não estar numa igreja que prega igreja. Que bom você estar numa igreja há 40 anos que se prega o evangelho. Não se prega homem, não se exalta a doutrina, se fala de Jesus. E Paulo está dizendo, nenhuma condenação há quem está na nova vida de uma. Dê uma salva de palma, aleluia! Não, está errado. Tá vendo? Vocês não entenderam nada. Eu vou descer. Tá ligado. De novo. Eu pensei que ninguém ia falar. Olha só que ele repete o número 1. Repete então, que eles não escutaram bem. Ele coloca esse portanto que ele coloca se refere ao versículo 7 todinho, entendeu? Aham. Ele traz aqui resumo. o raciocínio dele, aí vai falar, portanto, do que eu estou falando atrás, não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Ele pega tudo que ele falou no 7, ele vai falar aqui, portanto, não há condenação, né? Não há condenação. Mesmo que você tenha errado, os que deram glória a Deus aí, está perdoado. Que coisa, você saber que existe, e Paulo vai falar sobre o advogado. Jesus é o advogado que intercede por nós. Então, ele está intercedendo por você. Então, é uma coisa grandiosa, que ele fala assim, se você está em Cristo agora, não há condenação. Por quê? Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E não vai viver na lei, né? É o porquê está aqui, o 2 que sou... Então vai lá. Que é o centro da pregação do Senhor, né? Por quê? Ele vai falar do porquê. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí ele veio com outro porquê também. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, por estar adoecida na carne, em outras versões, vai falar então... Então, nós sabemos que é a nossa carne. O problema é o quê? É a nossa carne. Por isso que o CR é bom dentro desse contexto, que ele vai trabalhar a tua carne, para você se libertar dela, para você mortificar ela. Deus o fez enviando no seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências, né? Está falando da lei fosse plenamente satisfatória em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não vivemos segundo a carne. Você não pode viver segundo a carne. Se você pecou, você vai chegar e vai se conscientizar que pecou e vai retroceder, vai sair do pecado. Para você e só quem vai te dar força para que você venha retroceder, que sair do lamaçal. Quem sabe você está no lamaçal de pecado, quem sabe você está fraco, você está acorrentado, tantas coisas da carne que nos leva a pecar. O que você vai pedir? Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo. Me dê força. Espírito Santo, só o Senhor tem poder para me libertar. Tu foi oferta para me libertar do pecado. Tu foi oferença para trazer em mim a vontade para que eu venha cumprir a palavra de Deus. Então, o Paulo está dizendo o seguinte, que há dois caminhar, dois pensar, dois agir em mim. Ou seja, eu estou na lei e o pecado, ou estou agora na lei do Espírito da vida. Como é que eu estou andando? Que patamar eu estou trilhando? Eu estou trilhando, andando na lei do Espírito da vida? Eu estou em uma outra dimensão
Ou eu ainda continuo, mesmo estando na igreja, na lei, alimentando a carne, na lei do pecado e da morte. Então ele fala que quem estiver na lei do pecado e da morte, será com certeza condenado, reprovado. Aí ele chega, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar se essa sentença já está transitada e julgada? Eu nasci do pecado, vim dos meus pais, Adão e Eva, né? Como um homem entrou, por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação em Cristo Jesus. Então ele fala assim, poxa, como eu vou me livrar disso? Eu vou continuar vivendo na carne? Paulo vai relatar isso lá em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas, a luta da carne contra o espírito. Porque a carne traz prostituição, lascívia, né, mentira, outras coisas que a carne produz. Pois o fruto da carne é esse, ele vai falar lá, se eu não me engano é 19 ou 18. No 12 e 13 aqui também. Hã? O pessoal está falando no 12 e 13, fala aqui também. Do que? Versículo ou capítulo? No versículo, portanto, irmão, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, fazerem morrer o ato do corpo, viverão. O pessoal está falando, ele fala que também. Mas é tão difícil você seguir um outro patamar? É muito difícil. É igual a muitos jogadores. Quantos chegam ao nível do Pelé, do Zico, do próprio, desse jogador do Flamengo, como é o nome dele? Bruno Henrique. Tem muitos. Quantos chegam ao nível do Bispo Fidelis no futebol? Muitos. É mais fácil, né? É ou não é? Você que pensa que quando eu tinha os meus 20 anos eu me jogava muito. Mas a verdade é que poucos chegam a um nível. O que Paulo está dizendo é o seguinte: poucos vão chegar a um patamar espiritual. Aí ele vai chegar, abusadamente, ele vai dizer assim, andai vivei para que jamais satisfazeis as concupiscências da... Porque a carne luta contra ambas são opostas. Desejos opostos. Anseios opostos. Mas aquele que anda e vive no Espírito, né, vai trazer frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você está fazendo a coisa certa, não há lei que venha te condenar. Então Paulo vai dizendo, vai lendo lá versículo 2, né, pastor? Vamos voltar aqui para a Bíblia, Romanos 8, 2, vamos lá? 8, 2, que o senhor quer de novo? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Puxa vida, né? Graças a Deus. Irmão, sem Cristo, todos nós éramos condenados. Estávamos já sentenciados e condenados. Cristo que nos trouxe a libertação. Cristo que nos trouxe a esperança. E ele fala, Paulo chega um momento e fala assim, olha, o meu viver agora é Cristo. Porque se eu não viver com Cristo, eu já estou condenado. E digo mais, morrer para mim é lucro. Porque está me esperando a coroa da vida eterna. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Viver é Cristo. Ele está dizendo o seguinte, se eu não viver no Espírito, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não ser vivificado pelo Espírito Santo, o pecado vai me dominar. Sabe por quê? É só eu abrir os olhos, o pecado bate a porta. É só eu abrir.
Quem foi aquele filósofo, Sara, o psicólogo, que diz, penso, logo existo? Descartes. Penso, logo existo. É assim, irmão. O crente, se não vigiar, pastor, se não buscar a presença do Espírito Santo, ele cai. Por que ele cai? Em Gálatas, que o senhor está falando, é o 5,16, né? Por isso digo, vivo pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tem um paralelismo entre um texto e outro, né? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são, aí ele vai falar sobre as manifestações da obra da carne. O que o bispo está falando é muito sério aqui, porque nós sabemos que há uma inclinação muito forte em nossos corações para a carne. Quando o bispo chega e fala que nascemos no pecado. O Espírito no Santo é uma outra pessoa, é uma outra época, uma outra história, que de repente, com quantos anos tu aceitou Jesus? Quantos anos, filho? Estava com 20 anos? Não, um exemplo. Não, mais, né? 27, 28. 27. Né? Então, até 27 anos da tua vida, um exemplo, você só conhecia a carne. A vida carnal, os ensinamentos carnais. Então, muitas vezes, como nós aprendemos como homem? Meu irmão, o homem não leva desaforo para casa, né? A mulher está dando em cima de você, passa ela, né? As mulheres tinham uma educação, não sei, eu nunca fui mulher. Tu sabe a educação das mulheres? Coitada. Aí, Kelly, tu tem que trocar com ele. Mas a verdade é que tem ou não tem um ensinamento das mulheres? Diferente dos homens. Tem. Muito mais assim, vamos dizer assim, mais familiar. Mas os homens é muito largado, muito, né? O ensinamento mundano, a gente aprende rapidinho os homens. Larga teu filho aí no colégio, larga teu filho aí pelos baile funk da vida, ele vai aprender rapidinho. Por quê? Ele tem já nele o DNA do pecado. Ele nasceu no pecado. O que Paulo está dizendo é isso. Poxa, o bem que eu quero fazer eu não consigo, que droga é essa? O senhor está falando isso, bispo, ontem nós fomos numa conferência, né, eu e o pastor Cujucan, sobre casais, né, e teve um testemunho de um senhor lá ele estava falando o mal que ele estava fazendo ao filho dele, que ele falava para o filho dele que o filho dele não deveria chorar. E um dia ele chegou e falou assim, engole o choro, né, para o filho, engole o choro, já falei para você, engolir o choro, né? E depois, quando ele fez paz para toda a vida, ele entendeu que até Cristo chorou, né? E hoje ele chora junto com o filho dele, hoje ele escuta o filho dele. Então, o que o bispo está falando ele falou que, qual é a palavra que ele usou? Ensinamentos? Um dia desse ele falou para o filho dele chorar, ele falou, eu não consigo chorar. Olha só, a causa e consequência que ele trouxe para o filho. É algo para a gente pensar, porque ele usou uma palavra mostrando que aquilo que é um DNA que já estava nele, que ele sabia que Cristo deveria mudar, ele deveria mortificar aquilo. E muitas das vezes nós estamos carregando bagagem que não é de Cristo, estamos carregando fardos que não é de Cristo. Ensinamentos, atitudes que não é de Cristo, nem da palavra, nem da igreja. São ensinamentos da tua própria carne, da tua própria vivência, do teu pai, da tua mãe, que não conhecia Cristo e por a coisa. A minha mãe chegava em casa e falava assim, filho, fecha lá o guarda-vestido. Eu falei, por quê, mãe? Fecha lá o guarda-vestido. Mãe, fecha lá, mas por quê? Eu sei para aquela época, por quê? Está chamando de defunto, cara. Sandália, não sei o que era. A mamãe morre, aí essa virava rapidinho. Mas na verdade quantos ensinamentos você aprendeu e ainda traz? E você de repente fere até um filho, não é verdade? Quantos de vocês amaldiçoaram o seu filho? Né? Quantas mães falaram assim, tu vai ser que nem teu pai? Aquele desgraçado, a mulher quando está nervosa já sabe, né?
Olha só, bispo, o que ele fala no 7, no 10. Olha só, o interessante que o apóstolo Paulo fala, e muitas vezes nós sentimos isso. Ele descobriu que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produzia morte, pois o pecado, Olha só, produzia morte. Olha só, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Sabe quando você pensa que você está fazendo bem? E esse bem que você... é a sua vivência, é o seu eu, é o faraó que está dentro de você, como foi pregado ontem, e você está caminhando para a morte, pensando que você está fazendo bem. O caso aqui se aplica a quem? Ao apóstolo Paulo, por quê? Porque no começo da sua história, ele estava pensando que estava fazendo algo em prol de Deus, mas ele estava fazendo contra a Jesus, porque Jesus aparece a ele e fala o que com ele? Porque me persegues. E quantas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo algo dentro do ministério, estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Hoje, o bispo... Porque estamos agindo... Hoje, tu está com a mão gelada, irmão? O bispo, ele chegou e falou que eu falei falei demais, falei muito no presbitério, na aula, mas hoje nós fizemos assim, para dentro do CR, nós fizemos um inventário do nosso ministério, do nosso episcopato, para refletir o que nós temos de oferecer, se está sendo conforme a vontade de Deus ou não. É uma análise que nós devemos fazer, porque quando Jesus visitou o apóstolo Paulo ali, Jesus chegou e falou, por que me persegue? Nem Ananias queria ir ao encontro de Jesus, de Paulo. Saulo na época, né? De Saulo, Mas tu vê que quando Saulo, com as atitudes carnais, levando carta a Damasco para prender os cristãos, ainda carnal, ele cai, alguns falam de camelo, outros de cavalo, ele cai e Jesus se apresenta a ele e fala, por que me persegues? Ele diz o seguinte, eu vou indo para lá, pegar, porque estou fazendo a vontade de Deus, eu estou sendo zeloso, eu estou sendo um cristão zeloso, não é um cristão, um judeu no caso, aí ele cai, e o que acontece, que vou começar agora a finalizar com essa tua parte aí, tá? Ele cai, e se transforma, fica cego, fica um tempo ali, um tempo, eu não sei o tempo certo de quanto Cornélio, que ensina a ele o caminho do Senhor, acho que é 3 meses, não sei quanto tempo, mas ele se transforma, ele é curado da cegueira depois, antes, e fica ali aprendendo. Qual a importância de você vir à escola bíblica, como é que é o nome do curso que vocês estão fazendo aqui? CR, quinta-feira agora de novo, Muito bom, gostaria que você pudesse vir aprender sobre o psique teu, sobre as coisas humanas que você muitas vezes age sem saber. Nossos mecanismos de defesa, compensação, é quando você compensa algo em prol de você, para você se livrar da questão que você não quer viver, você faz uma compensação. Então, entendeu? Começa aqui, Paulo. Então, ele fala sobre o quê? Paulo, ele vai e diz assim, olha, eu morri. Se você não morrer, a tua passagem do patamar carnal para o patamar espiritual é você morrer. E tem uma coisa que incomoda e bate forte, muito, muito, muito. É o orgulho. A soberba. Você é uma mulher orgulhosa? Nariz empinado? Você é um homem nariz empinado, orgulhoso? O termo nariz empinado, você sabe, É uma pessoa que se acha a dona da verdade, a dona da cocada preta. Então, queridos,
nós temos que morrer. Diga para o teu irmão, tem que morrer, irmão. A velha criatura tem que morrer. Tem que pisar a cabeça da serpente da velha criatura. Ô bispo, eu cheguei à conclusão, para você falar do seu eu, você tem que ter coragem. Do Senhor como? Para você falar do seu eu, do farol que está dentro de você, você tem que ter coragem. Não é para qualquer um. Não é para os fracos. Né? Eu coloquei assim, fazer o CR não é uma opção, mas é uma necessidade. Né? Você pensa, porque você vai trabalhar o teu eu, você não quer trabalhar o teu eu, você não quer. Porque o apóstolo Paulo chega e fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Você não quer fazer o bem para você. Porque a tua carne está o que? Latente. Vamos terminar com 2 versículos. 2 versículos, vamos lá. Capítulo 6, versículo 23. Por favor. Leia a toda a igreja. E depois versículo Filipenses 1, 21. Pode ler. É porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá para entender um pouquinho, igreja? Olha, ele está sendo assim, porque o salário do pecado, o que tu vai ganhar pecando? Vivendo no pecado? A morte. Morte espiritual, morte da sua conjugal, morte em tudo. O pecado só te leva para a morte. Pode até ser gostoso, ser bonitinho, né? Ser coisa assim bem agradável aos olhos. Por isso Paulo diz que tudo que os olhos veem é concupiscência da carne, é passageiro. Porque as coisas mais importantes são as coisas que você não vê, que são eternas. Então ele fala assim, porque o salário do pecado mas o dom. Eu ia falar sobre a graça, porque o Espírito Santo está muito ligado à graça, o favor imerecido. Olha, vós sois salvos pela graça. Cadê a irmã Graça? Está aí? Nessa não. É a bondade de Deus, o Espírito Santo que Jesus liberou ao subir os céus. Ele falou, eu vou para o Pai e vos mandarei o outro Consolador. Essa graça, esse Espírito Santo, que é poderoso e ele tem capacidade de te encher, de te renovar, de te restaurar, de te conduzir você a vencer, a você mesmo. É pela graça, é dom, é a bondade de Deus, Ele te deu para te dar a condição, porque você não vai conseguir. E para terminar, Filipenses 1, 21. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora ele já está no outro. Como é que ele pensa? O apóstolo Paulo já está pensando em outro patamar. Tu está em outro patamar? Ou tu está ainda lá na luta contra a carne e espírito, contra esse mundo? Né? Onde você está? A fala de Paulo já é uma fala espiritual, superior. Que muitos estão vivendo para quê? Para os seus próprios negócios, seus próprios anseios, suas preocupações, as suas insônias. Só pensa em você, pensa nesse mundo, pensa nisso, pensa naquilo, pensa nos filhos, nas filhas, pensa no marido, na esposa, né? Está sempre ocupando o centro das nossas vidas. Mas Paulo diz, não, olha, peraí. Agora o meu viver, em primeiro lugar é Cristo, é a obra de Cristo, é a palavra de Cristo, é a comunhão com Cristo, é viver para Cristo, é estar em Cristo, é casar com Cristo, é viver uma vida abundante em Cristo. Olha o patamar, a visão do cara. Como é que está a tua vida? Não, eu estou tão triste. Sabe por que muita gente está desanimada?
porque o viver deles não é Cristo. Você acha que Cristo vai te trazer desânimo na tua vida? Tu acha que Cristo vai trazer depressão na tua vida? Tu acha que Cristo vai trazer cansaço na tua vida? Derrota na tua vida? Não. Tudo que traz para você é fruto da carne, é desejo da carne. Eu estou pregando aqui, mas irmãos, eu não sou Paulo, não. É uma luta constante, todos os dias é uma luta. Mas Paulo está querendo nos levar a um outro patamar. Eu quero me lembrar o que Paulo falou, exatamente. Ele falou assim, ó, eu era criança, pensava como criança. No 7 que tá. No 7? É. Vivia como criança, sonhava como criança, mas agora eu sou homem maduro. Já penso de uma outra forma. É ou não é a verdade? Você quem aqui foi criança uma vez, né? Tinha pensamentos. Pô, eu olhava para o avião, assim, olhava para eu e minha mãe, eu falava, mãe, eu quero ser piloto de avião. Tinha um sonho, era novinho, pequenininho, ela lá no hospital, eu olhava para... Tinha sonho, queria ser piloto de avião. Nem cheguei a fazer um curso, nada disso. Fui da aeronáutica, mas não fui de avião. O que Paulo está dizendo? Nós temos que sair da nossa criancice carnal. Nós temos que sair de brigas e jactâncias carnais, primárias, que vêm da nossa concepção de DNA, de origem pecaminosa. Nós temos que agora entrar em um outro patamar, falar em um outro patamar, andar em um outro patamar, ter comunhão com Deus em outro patamar, ter visão de Deus em outro patamar. Não é viver chorando, se sentindo desgraçado, se sentindo derrotado. Você, diz o apóstolo São Paulo, primeira epístola de Pedro, ele diz, Pedro, não é Paulo não, 1 Pedro diz, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus. Os apóstolos estavam querendo nos mostrar uma visão maior, mais vitoriosa, não porque eles tinham isso, não, porque eles tinham comunhão com o Rei, eles viviam com o Espírito Santo, eles viviam com Cristo. Como eu vou sair desse momento que eu estou vivendo? Se enchendo da presença do Senhor. Dizendo que nem Paulo, eu vou deixar tu terminar para isso, né? Vou deixar tu terminar. Dizendo que nem Paulo, o meu viver é Cristo. Eu vejo pessoas, eu não vou na igreja por isso não, só porque aquilo, eu não vou não, por causa do... As pessoas estão tão longe, gente. Estão tão longe de viver em outro patamar. É igual aquele pobre que come sardinha e arrota caviar. Sardinha é tão bom como o salmão. Mas tem gente que é assim. Espiritualmente falando, estão que nem aquela galinha. Qual é aquela galinha? É matraca, não. Ó vida, ó azar. É matraca, galinha, não. É hiena, pô. Tu não sabe de nada. Tua zoologia não está boa, não. Ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar. É hiena, né? Eu acho aquela matraca. Como é que é aquela galinha? Dangola. Como é que é aquela galinha? Tô fraco. Ai, como é que tá, irmão? Tá numa derrota. Ai, lá. Sabe por quê, irmão? O viver não é Cristo. Viva Cristo e Deus vai te fortificar, irmão. Viva Cristo e Deus vai te fortalecer. Vai te levantar, varão, varoa. Por isso Paulo diz, puxa, quem vai me livrar dessa derrota? Graça eu dou. Repita comigo, para entregar o pastor aqui. Repite comigo. Graça eu dou. Graça eu dou. Igreja, repita. Graça eu dou a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me livra do corpo desta morte.
do corpo desse pecado. O bicho está falando em outro patamar, né? Ele está falando do apóstolo Paulo aqui. Para a gente entender isso, a gente tem que, assim, conhecer o perfil, as características, a atribuição do apóstolo Paulo, né? E ele vai falar para o filho dele na fé, para Timóteo, né? Ele está prestes a morrer aqui, ser decapitado, a cabeça dele vai rolar, mas ele está em outro patamar mesmo. Ó a palavra, olha só vou falar isso, eu não vou nem falar depois. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Aí ele vai entrar com portanto, não se envergonhe. Está falando com quem? Com o Timóteo. De testemunhar do Senhor, nem de mim, falando bastante disso, não. Nem de mim, que sou prisioneiro dele, de Cristo, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, falando de ministério, não em virtude das nossas obras, para a gente não entrar com a soberba no nosso coração, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem o que falar, né? Está em outro patamar. Outro patamar, o perfil do apóstolo Paulo. A boca fala com o quê? O coração tá cheio. Fique de pé. Eu vou chamar a igreja aos músicos, né? Glorifica o Senhor. Ó, irmão, essas palmas para mim, fraca. Então imagina então para Deus. Para o Senhor, vamos dar um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, quem está em outro patamar, nem o leão para. Nem as lutas te param. Nada te para. Está em outro. Tem que viver Cristo. Tem que buscar sempre Cristo. A fonte do nosso renovo é Cristo. Tá? Cante comigo, eu quero abençoar vocês. Coloque a mão sobre o seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, levante a sua fé, a tua esperança e te dê paz. Haja paz na tua casa, no teu interior, no teu trabalho, a paz de Cristo. Cante uma vez comigo, né, e saia cantando, louvando o Senhor. Não, os leões não venceram. Ei! Mas, Paulo,